Olá, amados, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para continuarmos sobre o nosso estudo sobre apostasia, a igreja de mão dadas com o diabo. Irmãos, nós estamos nessa grande jornada estudando sobre apostasia e esse eu acho que é o sexto vídeo dessa série. E com certeza ainda não é o último, tá? Nós ainda vamos estudar um pouco mais no livro do profeta Ezequiel e passarmos para a apostasia vindoura, que é a apostasia dos dias atuais. Nós estamos fazendo um paralelismo entre o que aconteceu com Ezequiel e como Satanás vem remontando sua estratégia acerca, como é que eu posso dizer, acerca de apostatar a fé cristã, como ele tem conseguido lograr êxito nesse negócio. Então, hoje, basicamente, sem assim medo nenhum de errar, de estar profanando o nome de Deus, sem nenhum medo disso, longe de mim esse medo, mas hoje provavelmente 99,9% das igrejas que se dizem cristãs hoje estão levando as almas dos seus seguidores para o inferno junto com os pastores. Hoje o que nós temos são debates, pessoas que estão muito afiadas a debater a fé e não a evangelizar. Hoje nós temos muito barulho e pouco poder, muita lata vazia batendo, muito barulho, muito estardalhaço sendo feito, e basicamente temos muito ruído e pouca oração, ou nenhuma oração, né, na verdade. Então nós vamos subindo nessa coisa aqui e vamos achando, criamos um Deus que vamos ver no decorrer desse estudo, um Deus que a Bíblia nunca falou sobre ele, é isso que a cristandade de hoje crê. Então, irmãos, a profanação dentro do santuário, tal qual nos dias de Ezequiel, está nos dias de hoje. É somente nós que, quando chega alguém aqui com um discurso desse, a gente toma essas pessoas como radicais, estão inventando preceitos de homens, como é a acusação de alguns aqui contra mim. O Senhor está inventando preceitos humanos para colocar medo na igreja do Senhor. Eu vi aí outro dia um pastor, eu não sei se eu chamo uma pessoa dessa de pastor ou de não sei do que eu chamo. Pastor bíblico eu sei que não é, então vamos chamar, né? Todo mundo pode se chamar de qualquer negócio, então. Mas segundo esse camarada, ele é até um batista, até bem tirada, bem estudada. Eu sei que aqui no YouTube ele é bem conceituado, tem milhares de inscritos, não é mil e poucos inscritos, 15 mil inscritos, igual tem aqui, e 200 e pouco em outro canal meu. Não, é negócio aí para milhão de seguidores. E o camarada dizendo que a igreja não está na apostasia, não tem igreja nenhuma em apostasia, não tem essa apostasia mundial. Gente, um corrupto desse, quando fala uma coisa dessa, ou ele é um idiota ou ele é um mentiroso. E de todo jeito, se ele é um idiota ou um mentiroso, ele não serve para ser pastor. Porque negar os fatos que aqui estão é brincadeira isso. Então nós vamos estudar sobre onde começou a corrupção. Aonde o diabo teve que invadir primeiro para começar a corromper toda a estrutura religiosa de Israel. Veja bem isso. Mas, de novo, antes disso, eu quero apresentar a vocês, gente, apesar dos meus livros também, mas eu quero apresentar a vocês, antes dos meus livros, esse jogo aqui, ó. Guerra Santa. É um jogo criado por mim, tá? Eu e a Débora criamos esse jogo, dá para ver daqui, ó. Eu acho que vai dar para ver o nome melhor aí, tá?
Eu e a Débora criamos esse jogo em caixa de madeira, tá? Guerra Santa, uma guerra pela alma, a batalha pela cidade chamada Alma Humana. Sim, é baseado no livro de John Bunyan, tá? Esse jogo, inspirado na obra de John Bunyan, como você viu aqui, ó. E ele é um jogo de carta muito legal, tá? Você vai jogar com cartas, ó, igual essas aqui, tá bom? Cartas coloridas assim, ó. É um jogo de cartas, do lado o Exército da Luz, do outro o Exército das Trevas. É um jogo muito bacana mesmo, tá, gente? Todo personagem do livro está aqui nesse jogo. Olha lá, esse jogo como ele é bem feito, bem elaborado, tá? Então é um jogão aí para você jogar junto com seu filho, com seu irmão, com seus filhos, tal. E ele é um jogo que tem indicação, tá? Ele tem classificação para 14 anos, porque tem aqui tratar-se de uma batalha, e também tem Lúcifer, tem o príncipe Emanuel, o príncipe Lúcifer e assim por diante. Então a gente preferiu catalogar ele com essa faixa etária aqui. Se você quiser adquirir esse jogo, ele chega aí na sua casa, tá? Super promoção tá aqui embaixo. Primeiro comentário fixado do vídeo, como você adquirir o jogo Guerra Santa. Irmãos, leva para sua casa. Tabuleiro dele para jogar tá aqui, ó. Já também, tá bom? É um jogo assim sensacional mesmo. Muito legal esse jogo aqui, tá? Se eu fosse você, adquiria ele rapidamente. E também rápido aqui, porque eu quero ser mais sucinto nesse vídeo, tá bom? Tem os nossos livros, que nós estamos falando deles sempre aqui. Nossos 4 livros aqui. Você que está nesse vídeo de apostasia, irmão, esses aqui e o de Seitas e Heresia, esse livro aqui é para vocês, ó, que estão nos acompanhando aqui. Verdade Mais Cruéis do Evangelho, Radicalismo Verdadeiro Evangelho, um chamado à Santidade, tá? Verdade Mais Cruéis do Evangelho. E tem também Sacrifício Vivo, conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salvos de Deus por Deus. Esse kit aqui é o kit 1, tá bom? Tá? Comprando esse kit aqui, eu te mando o livro de Azazel de presente, tá? Que é sobre a Adventista Sétimo Dia e sua diabólica doutrina da expiação. E tem também, gente, esses dois aqui que estão mudando de nome, tá bom? Quem tiver ele nesse nome aqui teve, quem não teve não vai ter mais. Eu acredito que tenha só mais uns 2 desse daqui, uns 3 kits desse aqui com esse nome. E ele vai mudar de nome, que é o Manifesto de Jesus Cristo. Ele vai se chamar agora Um Guia Seguro para o Céu, que é a abordagem em Mateus capítulo 5, versículo por versículo, e Mateus capítulo 6, versículo por versículo. Então, se você quiser adquirir esses aqui, junto também tem Cristo entre as Igrejas. Irmão, sobre a apostasia da fé cristã, dá uma lida nesses 3 livros aqui e nesses outros que eu falei, porque estão muito legais, tá? E na compra desses aqui, desse kit aqui, desses 3, eu te dou Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso, tá? E pastor, eu quero comprar os 2 kits. Então, na compra dos 2 kits, eu te dou de presente o Sansão, o Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso, e te dou também Resgatando a Família Tradicional Cristã. E se você comprar eles todos aqui junto com o jogo, aí eu te mando um blindex aí de presente, te mando um presente surpresa, tá bom? Queridos, dito isso, vamos para o nosso vídeo. De novo, você que quer ajudar nosso canal, um jeito de ajudar esse aqui, comprando nossos livros, tá? Nosso canal não é monetizado, então é uma boa, um bom jeito de você nos ajudar, tá? Meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre a apostasia da fé cristã, como a igreja ela deu as mãos a Satanás desse jeito que aí está. Hoje a igreja ela está de mãos dadas com o diabo, isso é inegável, é inequívoco esse fato, tá? Isso aqui é fato consumado. A igreja institucionalizada hoje, ela é uma corrupção do começo ao fim, salvo algumas congregações locais que estão ainda sustentando e segurando
uma batuta doutrinária, confessional, alguma coisa nesse sentido, mas são poucas as que assim estão, e as que assim estão meio que estão vazias. Há um esvaziamento de igrejas bíblicas que deram lugar a uma insujeição de igrejas não bíblicas, como estamos vendo hoje. Hoje o cristianismo que temos é um cristianismo sem Cristo, é um cristianismo sem cruz, é um cristianismo sem renúncia, é um cristianismo que a pessoa entra na igreja e ela continua com os seus maus vícios, tudo que não prestava nele no mundo, ele continua fazendo aqui, e nós vamos buscando nessas pessoas. Cristo te salvou do quê? Do que Cristo lhe salvou? E não se tem lá essa ideia de quem ou do que Cristo nos salvou. É muito complicado, muito triste, mas é a realidade da igreja. Então vamos lá. Onde começou a corrupção no livro de Ezequiel? Lembrando a você que está chegando aqui a primeira vez, te aconselho depois que você ver esse vídeo, ver esse daqui. Tá? E se você gostar, comenta, curte, compartilha. Mas também te aconselho voltar na primeiro e fazer aí no final de semana uma playlist para você aí. São 5 vídeos, agora 6, bem grandes sobre isso, sobre a apostasia da fé. Então você vai ver que, para você entender e se colocar melhor aqui nessa série, vai ser bom assim. Nosso canal agora está cheio de série de exposição bíblica, tá? Então vamos seguir por aqui. Olha bem, onde começou a corrupção? É aqui que está. Toda corrupção cultual, irmão, ela tem que começar em um lugar. E este lugar é no culto. Você não pode começar uma corrupção cultual se você não corromper o culto a Deus. Então perceba bem, quem primeiro se corrompe não é o povo. Satanás não vai poder apostatar um povo se ele não apostatar o sacerdócio. Então, a investida firme de Satanás é apostatar a liderança da igreja, é apostatar o presbitério, é apostatar o líder. Porque uma vez que o presbitério, uma vez que os pastores, uma vez que a ala sacerdotal da igreja, sacerdotal do templo está corrompida, então ele conseguiu corromper a liturgia e ele também irá corromper a pregação. Perceba bem uma coisa. É aqui, gente, que mora tudo. Quando o lugar do culto é profanado, a conexão com Deus é cortada. Pois só podemos chegar ao Deus eterno por meio de uma adoração pura, como está em João 4, 23 ao 24. Observe que o único meio de se ter um contato com Deus é por meio da adoração. Então, se o sacerdote se corrompe, ele ensinará ao povo uma adoração corrupta. Se o sacerdote é corrupto, a adoração que ele vai ensinar a esse povo não é uma adoração pura, é uma adoração corrupta. Eu quero que você comece entendendo isso aqui, para que você veja em que tipo de igreja você está inserido. Porque corrupção, irmãos, não é a pessoa chegar em cima do púlpito e dizer, olha, a partir de agora nós vamos botar a música da Madonna aqui. Não, não é isso. Apenas não. Isto também está fazendo parte hoje em dia das igrejas, tá? Mas não é isso ainda. Logo, se o sacerdote se corrompe, ele ensinará ao povo uma adoração corrupta. Por este motivo, Deus leva o profeta Ezequiel para dentro do templo. Não me prenderei a um cunho histórico aqui, eu não vou ficar preso nesse texto com vocês, que é justamente Ezequiel, que nós vamos observar aqui daqui a pouco para ler, que é Ezequiel capítulo 8, tá? Onde nós estamos aqui. Eu não vou me apegar aos termos históricos, apesar de ter muito material para o fazê-lo, mas não vou tentar me deter aqui, porque senão isto aqui vira um compêndio teológico e não um sermão. E não é isso que eu quero, uma exposição de conhecimento, eu quero uma exposição de fatos. Mas sobre um breve panorama histórico, Daniel Bloch diz assim: algum tempo após 605, quando Nabucodonosor havia consolidado seu controle na Babilônia,
suas forças retornaram à Palestina para continuar a ofensiva contra os egípcios. Eles foram expulsos de Judá e Joaquim tornou-se um vassalo de Nabucodonosor. Para manter a lealdade judeia, Nabucodonosor levou alguns dos nobres, como Daniel e seus amigos, para a Babilônia. Mas Joaquim não se inclinou a concordar com a exigência do seu novo senhor. Em 1598 a 1597 a.C., se rebelou. Agora Nabucodonosor chegará no limite, com uma multidão de outros exércitos. Após um sítio de 3 meses, as forças de Nabucodonosor levaram Jerusalém a se dobrar. Joaquim foi capturado e aparentemente executado, como está em Jeremias 22, 18 ao 23 e Jeremias 36, 30. E seu filho Joaquim colocado em seu lugar. 2 de Reis 24, do 8 ao 17. Mas ele reinou somente para estabelecer um padrão de maldade e também não poderia ou não queria conduzir o povo para a submissão aos babilônicos. Nabucodonosor respondeu às tentativas de dialogar com o Egito em busca de ajuda, 2 de Reis 24, 7. Com a severa indignidade, o rei e a rainha e os oficiais reais, cidadãos de destaque e uma vasta quantidade de despojo foram removidos para a Babilônia. Muitos desses cativos, inclusive Ezequiel, foram alojados em uma colônia judaica separada próxima a Nippur, no canal de Quebar. Este comentário que eu li foi o comentário do Antigo Testamento de Ezequiel, volume 1, da editora Cultura Cristã, tá ok? Ok. Vamos dar o nome às coisas, né? Se citou, dá o nome. Irmãos, aqui nós temos um panorama histórico do que estava acontecendo. Ezequiel estava fora de Jerusalém. Estava próximo ao rio Quebar. E é ali que Deus vai mostrar tudo a Ezequiel. O templo não foi destruído completamente, ele estava lá ainda, tá? Havia um certo tipo de culto ali, mas, em síntese, o que estava acontecendo com os sacerdotes e a restauração do templo viria depois, mas ali estava acontecendo, mostrada a Ezequiel a profanação de tudo, de todo lugar, de toda a nação como ela estava diante de Deus. O caminho da apostasia estava levando o povo para a destruição, mas eles não estavam dispostos a largar a idolatria. Tentaram alianças políticas e paramilitares com outros povos. Os principais Judá estavam tentando todos os mecanismos para fugirem da ira de Deus. O fato de Jerusalém estar sendo penalizada por causa da sua idolatria ainda não era suficiente para o povo. Veja bem, houve a primeira leva, que Nabucodonosor vem, sitia Jerusalém, faz a primeira leva e deixa lá um povo. E diz, olha, vocês só pagam imposto a gente vai continuar vocês fazendo colônia, mas não vamos destruir nada. E o povo, ao pensar que, poxa, Deus está nos punindo, porque nós estamos confiando e estamos adorando deuses estranhos, vamos parar com isso. Não. Deus levanta um profeta, Jeremias, ali dentro para denunciar isso. O profeta Jeremias é quem profetiza esse cativeiro de 70 anos de Israel. Porém, o povo, ao invés de dar ouvido a Jeremias, o persegue para o matar. Irmãos, eu entendo que é muito ruim quando você está em seu pecado, que uma voz de Deus sai e trina no seu ouvido e você não vai mais poder pecar em paz. É muito ruim para um pecador que está inveterado no seu pecado, mas está andando com uma Bíblia na mão. É muito ruim para aquela pessoa que está andando em veredas de prostituição, sair uma voz de Deus do meio do nada e o condenar. Ora, ele vai continuar pecando, mas ele não vai mais continuar pecando em paz como pecava outrora. É para isso que nós servimos.
A pregação, irmão, nossa, não é somente para converter a pessoa. É para fazer com que a pessoa não peque em paz. Você pode pecar. E você irá pecar. Mas em paz jamais. Eu fico vendo, de vez em quando, eu não vejo, não é que eu veja isso, mas eu fico de vez em quando, passam uns comentários aqui para mim, das pessoas falando comigo que Deus sabe que somos pecadores, como é que o Senhor diz, alguém que vive em pecado? Irmãos, eu só repito o que João disse. Aquele que é de Deus não vive pecando. João 5. Acho que João 5, 1 de João 5,16. Acho que é isso, 1 de João 5. Se não for 16, lê o 5 todo que você vai ver. Aquele que é nascido de Deus não vive pecado. Ou seja, não vive na prática do pecado. Nós pecamos, claro que pecamos, mas na prática não. Nós caímos, mas ficar prostrado no pecado, chamé. É outra natureza, filho. É outra coisa. Tem nada a ver com esse tipo de mulambada que vocês estão ensinando aí, não. O que a Bíblia fala é outro assunto. Vocês estão ensinando um Deus complacente com o pecado e não com o pecador somente. Vocês estão ensinando aquela velha máxima que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Eu quero saber onde é que está esse versículo na Bíblia. Porque em Salmo 5,5 diz: tu odeias o pecado e o pecador. Eu não vou nem discutir isso agora não, porque nós não estamos prontos para esse tipo de conversa ainda. Mas estaremos na próxima, tá? Vamos ver. Os caminhos que levaram o povo para a apostasia é que ao invés do povo se converter e buscar a Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua face, se arrependendo, não. Eles foram confiar em políticos. Eles foram confiar em seus manejos. Leia Ezequiel capítulo 1 até o capítulo 8, que é onde nós estamos detidos aqui. Dê uma lida lá depois para você ver. Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo 8. Faz esse favor aí para você ver uma coisa. Ao invés de entendermos o tamanho do nosso pecado, pecamos contra o Senhor. Ao invés de entendermos isso, o que é que o povo faz? O povo diz: vamos se precaver, porque se Babilônia vier de novo, a gente faz aliança com o Egito. O Egito é grande, o Egito defende a gente. Egito defender povo de Deus? Você entende que cada vez mais o povo, a igreja antiga do Antigo Testamento, ela ia se afundando, ela não tinha mais onde descer, ela cavava para descer um pouco mais. E foi assim que a nação de Israel foi descendo. Foi profanando, ao invés de entender que o juízo de Deus estava vindo, eles começaram a entender que poderiam se defender contra esse juízo. Veio a pandemia, você lembra da pandemia? Todo mundo ficou com medo, as igrejas estão fechadas, vamos lutar para abrir a igreja e não sei o quê. Lutamos para abrir as igrejas. Você disse que ia ser um crente melhor, lembra disso? Até quando você pegou Covid, você lembra? Meu Deus, eu vou ser um crente melhor, preciso ser um crente melhor. A Covid passou e olha tu aí. E agora? Viraste um crente melhor por causa disso? Esse tipo de promessa, irmão, que nós fazemos a Deus. Esse tipo de crença que nós temos. Eu gostaria de saber qual a diferença da sua crença para o ímpio. Eu gostaria muito que você me dissesse. Nós vamos chegar nessa crença sua já aqui. Vamos lá. Vamos continuar andando para esse vídeo não ficar muito grande, que os vídeos estão ficando grandes demais e eu acho que vocês não estão gostando de vídeo tão grande assim. Se tiver muito grande, vocês colocam aqui no comentário: pastor, os vídeos estão muito grandes, encurta esse negócio aí, corta para 2, que está grande demais, nós não estamos gostando não, tá? Fica com vocês aí que estão me ouvindo. O culto estava corrompido porque todas as esferas de Israel. O culto estava corrompendo todas as esferas de Israel. Por este motivo, Deus levou o profeta para dentro do santuário, para que ele observasse o sacrilégio que os sacerdotes estavam praticando contra o eterno Deus.
Em Ezequiel 8:3, Deus pega Ezequiel pelos cabelos, um termo brusco de se pegar. Vamos lá, vamos te mostrar o que está acontecendo aqui. Por que é que eu estou irado contra esse povo? Vou te mostrar tudo agora, Ezequiel. É no capítulo 8 do profeta Ezequiel que vemos Deus trazendo para a porta do templo. Mesmo distante de Jerusalém, Deus traz o profeta até a cidade por intermédio de visões. Deus diz, eu vou te transladar para lá, Ezequiel, eu vou te mostrar o que está acontecendo lá dentro do templo, aonde ninguém está vendo, aonde os camaradas que vão lá de dia não conseguem ver. Eu vou te mostrar o que está lá dentro disso, o que está no miolo, o que está no cerne, o que está ali, o que rege, o que está no coração de todo mundo. Você já parou para pensar, irmãos, se Deus faz isso hoje em dia com a igreja? Para pensar nisso. Olha o que está se dizendo. Jeová traz o profeta para a porta da entrada do templo. Isto porque o templo é o lugar da adoração. O templo é visto como a porta de entrada da comunhão do homem com Deus. Se é no templo que se adora, então é no templo que é a porta de entrada do homem ter comunhão com Deus. Se estiver alguma coisa errada no templo, ou seja, na adoração, se nós estivermos equivocados na adoração, se a nossa adoração for corrompida por um pouquinho que seja só, se o princípio da adoração for corrompida, não existe comunhão com Deus. Por esse motivo, Deus faz questão de levar Ezequiel à porta do templo, onde o primeiro contato com Deus era feito. Veja, existe aqui uma coisa que você vai observar junto comigo. Veja bem, Ezequiel 8:3. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me ergueu entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio dentro, que olhava para o norte, aonde estava colocado a imagem de ciúmes. Veja só uma coisa. Havia na porta que olhava para o norte uma imagem de ciúmes lá. Mas por que citar? Por que Ezequiel cita justamente essa porta que virava para o norte? E porque é justamente ali que está a imagem de ciúme. Porque o profeta é levado justamente para esta porta. A porta era onde estava localizado o grande altar de sacrifício a Deus. Mas se observarmos, o altar de sacrifício originalmente no tabernáculo ficava na parte oriental do pátio e não na parte norte. Veja, o que mudou aqui? Porque no tabernáculo era na parte oriental, no tabernáculo lá de Êxodo, e aqui no templo ela está no lado norte. Vamos ver. O rei Salomão, ao dedicar o templo ao Eterno, agora já no templo de Salomão, ele dedicou o templo e todos os seus utensílios, e todos os móveis do templo, os utensílios todos, continuavam na posição do tabernáculo. Então, quando Salomão fez o templo e dedicou ele ao Senhor, o altar de sacrifício, o altar de holocausto, também foi colocado no lado oriental do templo, e não no norte, e não virado para a porta do norte. Mas por que aqui em Ezequiel ele está do lado norte, na porta que vira para o norte? Vou lhe explicar. Foi quando o rei Acaz, um bajulador do rei da Síria, fez uma aliança com o rei da Síria e fez com que eles subissem contra seus inimigos, e ele ganhou algumas guerras com isso. E como um lacaio bajulador, Acaz se intromete dentro do templo. É por isso, irmãos, que devemos tomar muito cuidado com políticas dentro da igreja. É por isso que devemos tomar todo o cuidado e cautela do mundo quando você confunde política com igreja.
Quando você confunde que a igreja será bem vista se ela tiver políticos, ela vai mostrar a sua força. A igreja vai mostrar a sua força quando ela for pura, santa e temente a Deus. Aí o mundo verá uma igreja como nunca viu. É por isso que devemos tomar muito cuidado quando eu vou falar aqui com vocês. Olha, veja bem, o rei Acais fez uma aliança com o rei da Síria, ganhou algumas guerras, foi até Damasco, viu ali um altar pequeno, que era o do Deus do rei da Síria na época. Ele manda fazer um desenho daquele altar, bonitinho como é, e manda o sumo sacerdote esculpir um altar idêntico ao altar do Deus da Síria. Chama o rei para a casa real dele, tira o altar de Deus, que era na parte oriental, coloca ali o altar, ainda estava o altar um do lado do outro. Você vai ver isso em 2 de Reis, capítulo 16. 2 de Reis, capítulo 16, todo, você vai ler ele todo e vai encontrar essa história lá que eu estou te contando. Ele coloca do lado do altar de Deus o altar pagão da Síria. O rei da Síria vai e oferece sacrifício sobre o altar pagão e o altar de Deus está de lado. O rei vai, Acais vai e oferece também libação no altar pagão e não no de Deus também. Ele, não satisfeito, tira dali o altar de Deus do seu lugar de origem, do seu culto, e coloca ao lado do norte do templo. E lá ficou até essa visão de Ezequiel, até o templo ser restaurado. Veja, a coisa aqui já vinha errada antes de Ezequiel. Deus é que é longânimo, estava alongando sua ira, como está fazendo hoje. Você acha que a igreja hoje está ganhando? Nós nunca tivemos uma igreja tão caída, tão decaída, tão imoral, tão perversa como essa. Você acha que Deus está olhando para isso tudo e está vendo como Deus está sendo longânimo com esse negócio aqui? Está dando tempo, sabe para quê? Para que o cálice da ira dele, faça assim, transborde. Quando transbordar para cá, aí você vai ver o que é bom para tosse. Aí eu quero ver o xarope que vai dar jeito nisso. Porque perceba bem uma coisa, irmão, para bajular o rei pagão, ele fez isso tudo, trocou o culto, fez de tudo. E aqui eu vou dizer uma coisa a você. Você que é pastor, a maioria dos pastores dessa nação, e por maioria, de novo, não entenda que eu estou falando metade, é 99,9999%, são reis Acais, que por alguns trocados, por algumas migalhas, por alguns vinténs, vocês vendem a igreja, canalhas. Cães. É isso que vocês são. Cafetões da fé. É isso que vocês são. Donos de bordel e não pastores de igreja. Vocês são isso. Aqui mesmo nessa cidade, quantas vezes em tempo de política eu vejo maçom em cima de púlpito? O cara não tem compromisso nenhum com Deus, nem com ninguém, mas tempo de campanha, esse aqui é meu candidato, coloca no púlpito. Aqui em Lafayette eu vejo isso. Imagina no Brasil todo a canalice que não é. Quanto custa a sua igreja, pastor? Canalha. Quanto custa ela? Você acha que a igreja é sua? Veja o que Pedro fala para esses canalhas, cães, donos de bordel espiritual, é isso que vocês são. Donos de cabaré espiritual, porque igreja isso não é. Veja o que Pedro vai falar em 2 de Pedro 2, sobre vocês. Vocês não estão no caminho de Balaão, não, vocês estão em cima da mula dele. Então perceba, por causa de alianças políticas espúrias, Acais mudou o culto inteiro. Guarde essa palavra, altar de sacrifício que foi mudado.
Porque este altar, ele é quem vai determinar tudo. A imagem de ciúme, a idolatria no templo. Eu vi, irmãos, ninguém me falou, tá aí na internet. Pastores imbecil, me desculpe que ontem eu estava gravando a live e eu passei mal. E provavelmente hoje eu não passo, mas estou com a cabeça muito zoada ainda. Mas perceba, o que nós temos aqui hoje? Pastores na internet aí, ó. Coloca dentro da igreja Lula, Bolsonaro, mito, e aquele negócio todo. Candidatos a prefeito, vereador e assim por diante, deputado. E vocês acham que Deus está olhando do céu e vendo isso tudo como? E você que financia isso, você é tão culpado quanto ele, tão cão quanto eles. Porque é você o financiador disso tudo. Os financiadores desse tipo de culto, eu não os tenho como vítimas, são cúmplices. Porque é o que Paulo diz a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, em 2 Timóteo capítulo 3, leia aí depois. Porque virão dias em que não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de líderes que falem o que eles querem ouvir. Vocês financiam isso. Com dízimo, com oferta, com presença. Vocês são tão culpados quanto eles. Porque a liderança que vocês buscam é aquilo que vocês querem ser. Não existe inocente aqui nisso. O que existe é culpado. Você está em uma igreja assim, podre, apodrecida, você é culpado disso. Pode ter certeza. Todo 4 em 4 anos é essa palhaçada de 4 não, 2 em 2, né? Quando não é para prefeito e vereador, é para deputado, governador e assim por diante, nós vendemos, irmão, igreja. Como se ela fosse nossa. Fazemos igual a Cais. Em nome de alianças políticas para privar, porque não temos mais a proteção de Deus. Alguns crentes me procuraram e disseram, pastor, o Lula ganhou. Será que ele vai perseguir a igreja? Eu falei, nunca. E por que ele faria isso? O diabo não vai perseguir a igreja do Brasil, irmão. Por um motivo simples. Eles são amigos. A igreja do Brasil é colega. Todo mundo aqui de conchavo, todo mundo dorme de conchinha um com o outro. Por que o diabo iria perseguir uma colega tão grande, alguém tão eficaz ao favor dele como essa igreja aqui do Brasil? A igreja do Brasil e o diabo é a mesma coisa. Você não acordou para a vida, não? Tem que vir um doido igual eu aqui dizer isso para ver se pelo menos meia dúzia toma tendência e acorda disso. A imagem de ciúme estava colocada. A imagem de ciúme, a idolatria no templo. Um ídolo que serve de provocação a Deus. Foi colocado lá um semeio. Como aparece no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16, Deus dizendo, não faça para você nenhum ídolo, nenhum semeio, não coloque ele dentro da onde eu vou ser adorado, não faça loucura, Israel, tome cuidado com isso. Isto provocaria ciúmes em Deus. Porque a vida de Israel e Deus, irmãos, no Antigo Testamento era uma vida marital. Deus, por vezes, chama Israel de minha esposa. Lembra do Novo Testamento? Agora você vai entender, porque nós somos noiva de quem? De Cristo. Esposa de Cristo, a igreja. Nós somos a continuidade do Israel do Antigo Testamento, agora o Israel é a igreja. Espiritualmente, nação de Israel,
Fisicamente a nação de Israel existe, espiritualmente a nação de Israel é a igreja agora. Não é mais Israel. Dentro da nossa visão de culto, visão amilenista, nós acreditamos que as bênçãos espirituais de Israel passam para a igreja. Porque Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. Veja lá. A recomendação de Yahvé foi que os filhos de Israel não deveriam fazer nenhum semei. Não deveriam ter nenhum ídolo do que houvesse no céu, nem do que existe na terra. Não faça para você nenhum ídolo desse, nenhuma imagem. Fique quieto, fique na tua. Vamos lá. Para esse vídeo não ficar muito grande, vamos andando. Assim como nos dias de Manassés, que havia colocado um ídolo dentro do templo para ser adorado, como está em 2 de Crônica, capítulo 33, do 7 ao 15, agora esta imagem, que provoca ciúmes a Deus, estava lá, próximo ao altar de sacrifício. Veja, houve uma reforma, tiraram tudo antes, mas o ídolo voltou de novo para dentro do culto. Por que sempre no culto? Porque essas imagens não estavam no palácio do rei. Porque se você quer destruir um povo, destrua a adoração dele. Se você quiser fazer o povo adorar o Deus errado, basta você fazer com que a adoração dele seja errada. E agora é que está, irmãos, para a gente ir acabando, para esse vídeo não ficar muito grande. Vamos ver. Por que o altar? Por que o ídolo estava próximo ao altar de sacrifício? Se ele estava na porta do norte estava o altar de sacrifício, então ele estava lá. Por que isso? Por que o altar de sacrifício é tão importante? Lembra que agora no meio do vídeo nós falamos sobre isso? Guarde o porquê o altar é tão importante, vou te dizer. Perceba que este ídolo estava estrategicamente na entrada da porta que dava acesso ao sacrifício. Quando o ofertante entrava, o adorador entrava, que ele ia sacrificar o semei, o ídolo, a imagem de ciúme, estava lá de forma discreta, de forma quase que imperceptível. Um poste ídolo estava lá do lado, ou impresso no próprio altar. O altar de sacrifício ou altar de holocausto era o início da adoração. Perceba, no tabernáculo, quando o adorador passava para o pátio, ele entrava num portão, o portão era único, não tinha 7 portas, como se tem o Templo de Salomão, não se tinha tantas portas assim. Ao entrar no tabernáculo, só tinha uma porta, só tinha um portão de entrada, só tinha um portão de acesso. Quando ele entrava ali, ele dava de cara com o altar de sacrifício. O que dá a entender que, tipologicamente, como o altar simboliza muito Jesus Cristo, quando você entra em Cristo, a primeira coisa que você vai ver é a cruz dele, é o altar, é onde ele foi imolado, é onde o seu pecado está sendo perdoado. Porque perceba, ao entrar ali, o ofertante iria dar uma oferta em que um inocente morreria em seu lugar. Aquele era o início de tudo. Era como se representasse o início da fé. Sem passar pelo altar de sacrifício, sem passar pela remissão de pecado, o ofertante, o adorador, não passaria para estágio nenhum da adoração. Perceba, irmãos, nós só somos remidos pelo pecado uma vez que Cristo nos ressuscita e denunciamos nossa fé em Deus, nossa fé em Jesus Cristo. Aí é que está o porém de tudo. Percebe bem isso aqui. Se o início da adoração já for apóstata, a tendência é que toda a minha vida dentro do templo, dentro da igreja, dentro da adoração, seja corrupta.
Percebe? Vou te explicar melhor isso aqui, vê só. Sem passar pelo altar de sacrifício e entender de forma correta o que estava acontecendo ali, o ofertante não teria um culto genuíno. Ele teria que entender, por A mais B, o que é que estava acontecendo ali. Agora veja, por que este ídolo, por que este poste ídolo estava ali, plantado no meio, pertinho do altar de sacrifício? Porque o altar de sacrifício representa o início da fé. O ofertante levava o seu sacrifício ali para o perdão dos seus pecados. Lembre-se disso. Lembre-se bem, se aumentar aí o ruído é porque eu aumentei o vento aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais forte. Mas percebe bem isso, gente, para a gente ir acabando. Se o altar de sacrifício, onde entendemos os perdões dos nossos pecados, estiver corrompido, toda a nossa adoração está corrompida. Era como se o diabo estivesse contaminando o início da fé. Veja, se a sua visão sobre o sacrifício vicário de Cristo for errada, toda a sua fé vai se basear em um erro. Deu para você entender isso? Se a sua visão sobre o sacrifício de Jesus Cristo é aqui que o diabo coloca do lado da cruz de Cristo, irmãos, assim que o crente chega, assim que ele vai ser discipulado, é ali, no discipulado, que está a corrupção. É justamente ali, quando o crente começa a dar os 2 passos na fé, é aí que o diabo começa a corromper. Porque a pessoa já vem do discipulado para o batismo totalmente com a cabeça corrupta e corruptora. Ela aprendeu no discipulado um evangelho que não é o evangelho bíblico. E aí toda a sua vida será pautada a partir daquilo que ela aprendeu no discipulado e não do que ela aprendeu com a Bíblia. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa coisa. Nós devemos ter em mente que há uma pressa muito grande para se ensinar doutrinas e formatações, sim, senhoras e senhores. Teve alguém que reclamou isso aí na internet um tempo desse, e isto é verdadeiro. Há uma luta muito grande para se ensinar formatações doutrinárias de igreja, e não o evangelho. Nisso nós devemos tomar muito cuidado. Eu não encontro um discipulado, o cara ensinando o outro a orar. Eu não encontro nenhum discipulado. Encontro ali, liçãozinha, devemos orar 4, 5 folhas lá falando sobre isso, mas orar, eu não encontro um discipulador que faça discipulado, em classe de discipulado, que é o homem de oração. Porque nós estamos com muita pressa em ensinar arminianismo às pessoas. Nós estamos com muita pressa em ensinar calvinismo às pessoas. Nós estamos com muita pressa em ensinar sobre Santo Agostinho às pessoas, sobre Spurgeon, sobre isso, sobre aquilo, mas não sobre Cristo. Porque há uma tendência que ao ensinar sobre Cristo, as pessoas buscarão na vida de quem está falando se tem Cristo aí. Aí é mais fácil eu ensinar compêndio doutrinário do que eu ensinar Cristo. Me desculpem, mas essa é a verdade. Eu sei que estou decepcionando muita gente com esses estudos de terça-feira aqui, mas é a verdade. Porque não faz o pingo de sentido, gente, nós acreditarmos que isso aí é evangelho. É uma loucura. Então lá na base, olha Ezequiel, vê a figura a imagem que está aqui. Vê esse ídolo do lado do altar de sacrifício. Ao sacrificar, o sacrifício era duplo. Era para Deus e para aquele ídolo. Vamos sacrificar para os dois, porque Deus está operando, então Deus está aqui ainda, porque a presença ainda estava lá. Se você ler Ezequiel 8, você vai entender que o versículo 3, parece-me que diz, mas a glória do Senhor ainda estava lá. Por enquanto, a glória estava lá ainda. Deus estava sendo longânimo com aquele negócio, porque Deus, no capítulo 12, Deus vai tirar a glória dele de lá. Veja bem para a gente acabar.
o início de uma adoração errada e você adorará o Deus errado. Era por isso que Ezequiel 8,3 nos aponta este feito que nós estamos estudando aqui. A fé não estava corrompida no meio e nem tampouco no final. Ela estava corrompida no início, lá no discipulado. Aprenda ou se converter. Aprender ou se converter em um ambiente apóstata não te faz um salvo. Apenas te faz um filho do diabo 2 vezes. Irmãos, aprender a Bíblia ou se converter em um ambiente apóstata, leia a sua Bíblia com muita atenção. Em Mateus 23,15, o que Jesus fala sobre isso? Jesus diz aos fariseus: vocês correm atrás de um prosélito, evangelizam, sobe montanha, desce montanha, atravessam até mares, faz um prosélito, e depois que você faz ele, vocês transformam ele de filho do diabo, em filho do inferno 2 vezes, mais do que vocês. Porque a adoração dos fariseus era errada na teologia, lá na base. Lá atrás. Ao sacrificar, ao tentar entender o evangelho que é Cristo crucificado, as pessoas estão conhecendo um evangelho que em nada tem a ver com o Cristo da Bíblia. Eles são ensinados a respeitar um Deus imaginário e não o que contém na Escritura. Um Deus que não condena ninguém, um Deus que parece um hippie, um Deus paz e amor, um Deus que deixa como está, venha como está, permaneça como ficou. Vamos nessa que está bom a beça. Um Deus que não liga se você não lê a Bíblia, um Deus que não está nem aí se você não ora, um Deus que não está nem aí se você vive em prostituição, um Deus que não está nem aí se você trai seu marido, se você trai a sua esposa. Um Deus tranquilo, relax. Parabéns, você fez um acordo com o diabo e não com o Deus da Bíblia. Em que selecionamos os nossos pecados? Irmãos, vocês já viram como nossos pecados são bem selecionados? Nós dizemos que pecado é aquilo que nós não gostamos. Sempre é assim. Olha só uma coisa. Quer ver agora? Eu vou dar um corte disso aqui depois e vou botar no Instagram para vocês verem a palhaçada que vai ser. Quer ver uma coisa? Todo mundo criticou os crentes indo no carnaval. Eu também critiquei. Tem vídeo meu aqui criticando ferozmente igreja, até a igreja presbiteriana aí que fez bloco de carnaval. Critico isso todo ano. Não é novo isso. Basta você ver aqui, vídeo meu de 6 anos atrás, estou criticando isso. Então não é uma coisa nova agora. Tem eu até mais gordinho ainda, com a barbinha de coisa aqui assim, criticando carnaval. Pregador mirim, eu critico isso, rapaz, ó, muitos anos. Mas todavia, uma coisa é certa. Os que criticam o pessoal que está no bloco de carnaval são os mesmos que vestem uma camisa de time e vão para um estádio de futebol. Eu me pergunto, aos crentes, tá? Ímpio eu não tenho muito compromisso não, mas aos crentes, vamos lá. Qual a diferença de você no estádio de futebol e na Sapucaí? Vem cá e me diz aqui a diferença. Porque na Sapucaí tem idolatria. E no campo de futebol tem o quê? Porque na Sapucaí tem droga, prostituição, bebida, orgia. E num estádio de futebol tem o quê, mano? Me conta aí. Vocês viram como vocês gostam de selecionar as coisas para vocês? Este é pecado de idolatria, porque é do diabo. Aí o time de futebol, tu vai pro campo, grita, esperneia, sai briga, sai tudo, prostituição, cachaça, bebida. E muitos de vocês até bebem no campo, ou vocês acham que eu não sei? Ou vocês acham que não? Calorzão, torcida, ó. Aí nisso vocês não veem pecado. Isso aí pode. Qual é a diferença disso para o show mundano que se tem por aí? Qual a diferença de um show gospel para um show mundano? Me conta aí. Eu gostaria de saber muito a diferença, porque tanto um quanto o outro, a maioria é com dinheiro público. E quem vai lá não são os crentes, são só tiete que vai para lá ver isso. Olha o relacionamento que nós temos com o pecado, irmão.
nós selecionamos coisas que gostamos, não é pecado. As que nós não gostamos, nós criticamos porque é pecado. Na verdade, irmão, somos a igreja que Deus está vomitando da sua boca. Infelizmente. E a maior parte das pessoas que estão se batizando nisso, nessas igrejas, estão sendo destroçadas espiritualmente, estão sendo levadas para o inferno, achando que estão indo para o céu. Satanás está abrindo um monte delas por aí, igrejas e mais igreja aberta. Pessoas se batizando ainda presos em orgias sexuais, presos em pornografia, presos em adultério, presos em orgias espirituais, presos em tudo isso, e nós achamos isso maior barato, coisa normal, tá tudo dentro dos conformes, pastor, não se mete nisso não, deixa isso quieto, deixa a gente pecar em paz. Mas o que é isso que está acontecendo, gente? Isso aqui não é um discurso moralista não, porque eu peco, eu sou um pecador. Só que a questão aqui é, isso aqui é um sermão para dizer chega. Eu vou citar uma coisa, eu sou pastor de igreja reformada, vou repetir. Mas os reformados de hoje, e esses novos que estão vindo, ô filho, leva a mal não. Se vocês são reformados, Satanás é o pastor de vocês. Porque eu nunca vi uma raça de cachaceiro melhor do que reformado. Nunca vi uma raça de idólatra tão terrível quanto vocês. Nunca vi uma raça que cite tanto Calvino sem ler. Se vocês adorassem o Deus que Calvino adorou, seria melhor do que adorar o próprio Calvino. E não venham os senhores aqui me dizer que isso é mentira, porque é verdade. Dá vergonha de ver. Tanta citação de John Noy, tanta citação disso, tanta citação daquilo que a gente faz, mas não cita um versículo direito de Bíblia. E se a gente começasse, ao invés de baixar a nossa bola e se vestir de pano de saco, senhores reformados e reformadas que nunca leram a Bíblia toda, senhores calvinistas que nunca leram Calvino, e quem está falando com vocês é um calvinista, que sou eu, nunca leram a teologia sistemática reformada toda e quer falar balela, bobagem na internet, vocês não estão vendo o papelão não? Olha a igreja de vocês, gente. Isso é uma profanação. Para com isso, está dando nojo de ver. Eu tenho vergonha de dizer que sou reformado, muita vergonha mesmo. As pessoas estão indo para o inferno com as suas vidas afundadas em pecado, sob o mantra, repetindo que são salvos pela graça, ou que são eleitos, ou que são calvinistas, ou que são reformados, e assim eles vão levando milhares de vidas para o inferno. São arminianos, são isso, são aquilo outro, só não são cristãos, só não são crentes, o resto você pode ser tudo. O resto você pode ser arminiano, você pode ser calvinista, você pode ser até do Satanás, ninguém liga não. O negócio é você ser isso tudo, menos crente. Menos santo. Estão me perguntando de vez em quando no Insta se eu ainda sou calvinista, se eu ainda sou reformado. Eu sou reformado. Mas eu vou começar a dizer, não, eu creio em predestinação. Pronto, fica mais fácil assim. Porque se é para ser reformado igual esses que estão aí, sou não. Mas não sou mesmo. Pode dizer, eu sou um ex, tá? Continuo acreditando na doutrina da soberania de Deus, na soberania da graça. Creio que o homem é salvo por predestinação, com tudo isso, mas não me envolva com vocês. Vocês são ímpios. É outro movimento isso aí, tem nada a ver com Deus não. Movimento que vocês estão criando aí
Isso aí é impiedade, isso é apostasia, isso é uma coisa vil, uma coisa violenta, uma coisa nojenta, virulenta. Eu tô fora disso aí. Igreja reformada hoje, sua maioria, igreja de viciado em bebida. Olha a juventude de vocês aí. Vê quantas horas de oração essa juventude tem. Estou falando com as reformadas, não é nem com as arminianas não, porque é fácil vir aqui bater em arminiano, querer falar, dar uma de moralista para eles. Dá uma de moralista para vocês aí. Olha o nível de santidade da igreja de vocês. Leia a sua Bíblia, vocês honram a Deus com os lábios, rapaz. Leia a sua Bíblia em Isaías 29, 13, Mateus 15, do 8 ao 9. Dá uma sua olhada aí na sua Bíblia. A corrupção estava acontecendo justamente porque os sacerdotes eram totalmente corruptos. O ensinamento sobre Deus que você aprendeu é o que vai nortear a sua vida. Uma geração que fez pensar que Deus é seu igual. Você acha muito que pode adorar a Deus do seu jeito porque caiu na besteira, caiu na idiotice de pensar que Deus é como você. Você pensa isso mesmo. Dê uma olhada no Salmo 50, verso 21. Fizeste todas essas coisas. Leia o Salmo 50 todo e veja o que é que Deus está reclamando de Israel. Fizeste tudo isto e eu me calei. E você pensava que eu era seu igual porque eu estava calado. Veja seus apetites bestiais. Eles ainda são os mesmos, seu gosto pelas músicas são os mesmos. O gosto profano, mundano, tudo é o mesmo, ainda não mudou nada. Isso porque você esqueceu. Nós adoramos a Deus, irmãos, hoje com rock and roll dentro da igreja. Basta você ver o que é o rock. Agora, se a gente botar o nome gospel nele, ele fica santo de uma hora para outra. Nós voltaremos no próximo vídeo para falar. Porque Deus disse a Ezequiel, ainda pecados piores eu irei te mostrar, Ezequiel. Então a tendência do próximo vídeo, de terça-feira próxima, é que o vídeo seja pior do que esse. E eu sei que eu vou levar nome de legalista, de tudo que tem para levar. Ok, tudo bem, podem começar. Mas eu não vou me calar. O que nós temos aqui hoje não são pastores. 99,9% não. São donos de bordel espiritual. Isso não é igreja. Não é igreja. Isso é um bordel. E eu fico com muito medo quando eu chamo de bordel. Bordel à moda antiga, tá? Lá do tempo do Império. Vocês não são pastores. Em sua maioria, não. São cafetão da fé. São acais. São homens que estão dispostos a vender a igreja por qualquer migalha, por qualquer coisa. Mas o dono da igreja está vindo aí. Glória a Deus por isso. Canalhas, o dono da igreja está vindo aí. E ele vai ver o que vocês fizeram com a noiva dele. Com a camponesa sem ruga, santa, ele vai saber o que vocês fizeram. Ele sabe, ele vai vir atrás de vocês. Esperem isso. Meus amados irmãos, se você gostou desse vídeo, compartilha. Adquire nossos materiais que falamos lá no começo do vídeo. Se você não viu o começo do vídeo, volta lá. Vê lá no começo, nos ajude, irmão. Nos ajude. Se você quer nos ajudar, também tem um Pix aqui embaixo nosso. Nos ajude, nós precisamos muito da sua ajuda. Se você está aqui em Lafayette, quer fazer uma visita à nossa igreja, Igreja Reformada, Palavra da Cruz, aqui em Lafayette, o telefone está aí embaixo, entre em contato conosco, é o mesmo telefone que você compra os livros e é o mesmo telefone também que é um Pix, tá? Fica com Deus, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.